Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje vamos fazer algumas questões inéditas do nosso Código de Ética Profissional do servidor do IBGE. Em vídeo anterior analisamos 5 questões e hoje outras 5. Até por isso a nossa numeração começa no número 6, tá? Então estas questões elas visam destacar justamente aquelas pegadinhas de prova. Então esse é o objetivo deste vídeo, beleza? Então sem perder tempo, vamos lá. A primeira questão, que no nosso caso é número 6, porque já vimos 5 em outros vídeos, em outro vídeo na realidade, diz o seguinte: a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada não poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Certo ou errado, pessoal? 3 segundos. E essa questão tem como gabarito a incorreção, portanto está errada. E o erro está justamente aqui, ó, não poderão acrescer. Mentira. Poderão acrescer, sim. Este não poderão torna a questão incorreta. Vamos ver a parte teórica rapidamente. Quando falamos numa função pública, estamos observando o servidor no desempenho de suas atribuições. Portanto, o servidor, quando for atuar, se exige que ele seja profissional. Ele exerce a atividade não como um hobby, mas de uma forma comprometida. E este profissionalismo, ele vai abarcar tanto a vida funcional, ou seja, servidor dentro da repartição, como também, cuidado aqui, a vida particular. Portanto, aqueles atos que o servidor praticar na vida particular, na esfera privada, eles terão impacto também no conceito de vida funcional. Então, diz o Código de Ética, os atos praticados, mesmo que na vida privada, cuidado, interferem no conceito de vida funcional, tá? Então, poderão sim acrescer ou diminuir o bom conceito na vida funcional. É por isso que a nossa alternativa ela está errada. Vamos ver o dispositivo correlato, que é o nosso item 6 do nosso Código de Ética. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão, cuidado aqui, acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Então, mesmo que ocorra na vida privada, poderá sim acrescer ou diminuir o conceito na vida funcional. É por isso que a nossa resposta está incorreta. Não é não poderão acrescer, mas sim poderão acrescer ou diminuir. Vamos agora para a questão de número 7. Salvo apenas os casos de segurança nacional e investigações policiais, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum. 3 segundos, pessoal. E essa questão está incorreta, está errada, portanto, e erra justamente nesta parte, quando restringiu demais as exceções. Quando fala apenas os casos de segurança nacional e investigações policiais. Neste caso, fechou outras possibilidades, outras exceções, tá? Então vamos ver a parte teórica. Estamos falando nessa questão de publicidade do ato administrativo. Quando falamos da publicidade do ato administrativo, vimos na parte teórica que a publicidade é a regra. Então, via de regra, os atos praticados serão publicados, eles ganharão publicidade. Isso vale também, diz o nosso Código de Ética, para aquelas leis, regulamentos e medidas que vão reger a operação do próprio IBGE. Tá? Com a regra da publicidade, fica garantida a eficácia, ou seja, a validade do ato e também a moralidade. Teremos que aquele ato foi praticado de acordo com a honestidade e lealdade também. Agora se liga, como a publicidade é uma regra, o seu descumprimento gerará alguma consequência. Vem o Código de Ética e diz o seguinte: se esta regra não for respeitada, ou seja, se estiver ausente ou omissa a publicidade, teremos um comprometimento ético contra o bem comum. Ou seja, haverá um comprometimento da ética contra a própria sociedade, tá? E este comprometimento ético, ele recai contra aquela pessoa que deveria dar publicidade ao ato e não deu. Aquele camarada será considerado antiético, diz o nosso Código de Ética. Beleza?
Agora se liga em outro detalhe. Se a regra é a publicidade, é porque temos exceção. E foi justamente aqui que a nossa questão de número 7 atacou. Temos, portanto, 4 exceções, tá? As exceções são as seguintes. A primeira delas, ou seja, sendo exceção, aqui não poderemos dar publicidade ao ato. Casos de segurança nacional, a questão explorou nesse caso, casos de segurança nacional, beleza. Investigações policiais, a questão também tratou das investigações policiais. Mas perceba, a questão fechou aqui, ó, ela diz que apenas estes 2 casos, o que é mentira. Temos outras 2 exceções, portanto são 4 na totalidade de casos excepcionais, tá? Que não aceitam publicidade. Além da segurança nacional e investigações policiais, teremos também o interesse superior do Estado ou da própria administração pública. Nestes 3 casos aqui, temos que o processo será sigiloso, corre em segredo de justiça. A última exceção são aqueles dados coletados pelo IBGE, ou seja, no processo de coleta de informações realizados pelo recenseador. Estes dados, eles serão confidenciais e utilizados apenas para fins estatísticos, ok? Então perceba, finalizando, a regra é a publicidade dos atos administrativos. Excepcionalmente, o Código de Ética traz 4 exceções, situações que não poderemos dar publicidade: segurança nacional, investigações policiais, interesse superior do Estado ou da administração pública e os dados individuais coletados pelo IBGE, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Estes dados serão confidenciais, utilizados apenas, exclusivamente para fins estatísticos. Então, a nossa questão está incorreta por isso. Trouxe apenas 2 exceções e restringiu, falou que só existem elas, utilizou a palavra apenas, tá? O que é incorreto. Temos, na realidade, 4 exceções à publicidade. Maravilha? Vamos avançar e ver a questão de número 8 agora. Questão de número 8. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor só pode omiti-la ou falseá-la quando contrariar interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. 3 segundos, pessoal. Essa questão está incorreta. Afinal de contas, vimos na aula teórica que o direito à verdade ele vai abranger todas as pessoas e deve ser exercido, deve ser dito pelo nosso servidor sempre. Então, pouco importa se o servidor vai contrariar a administração pública ou o próprio interessado. Ele está proibido, é vedado ao servidor, portanto, omitir ou falsear a verdade. Diga a verdade sempre, doe a quem doer, ok? Afinal de contas, nenhum Estado ele consegue crescer ou se estabilizar tendo como hábito o erro, a opressão e a mentira. Então, o gabarito desta questão é errada, porque o servidor não tem essa de só pode omitir ou falsear a verdade, ele nunca pode falseá-la ou omiti-la. Vamos ver agora o dispositivo correlato de o item número 8. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode, cuidado aqui, omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou se estabilizar sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Então, o nosso gabarito é a incorreção. Servidor público, diga sempre a verdade. Maravilha? Avançando mais um pouco, questão de número 9. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. 3 segundos, pessoal. E essa questão tem como gabarito a correção. Ela está, portanto, correta. Quando falamos da parte teórica, vimos o seguinte: o contribuinte ele acaba remunerando o servidor público. Portanto, quando ele paga, ou quando ele recolhe, na realidade, determinado tributo, ele está contribuindo para a remuneração do servidor. Então, o mínimo que se espera é que o nosso servidor ele trate o contribuinte, aquele que o remunera, de forma educada, ou seja, com cortesia, com cuidado e boa vontade, seja proativo. Afinal de contas, se o servidor tratar mal o contribuinte, isso pode ensejar um dano moral, e ensejando dano moral, consequência lógica, teremos também um dano ao próprio patrimônio público, tanto ao serviço público como aos cofres públicos também. E além disso, podemos ter também que este dano ele vai ofender o nosso Estado, a ideia de Estado,
e também todas aquelas pessoas que contribuíram, que dedicaram seu tempo, sua inteligência e seus esforços para construírem um serviço público e terem um patrimônio público de maior qualidade. Então, é uma cadeia de fatores que será afetada. Portanto, vamos ver a literalidade do nosso item de número 9. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Então temos a correção do nosso item de número 9. Servidor público deve tratar o contribuinte de forma cortês, com boa vontade e ser cuidadoso. Tudo isso vai evitar danos morais e patrimoniais à administração pública e ao nosso patrimônio. Beleza? Avançando agora para a nossa última questão de número 10, que diz o seguinte: deixar o servidor público, qualquer pessoa, à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza atitude contrária à ética. 3 segundos, pessoal. E essa questão tem como gabarito o erro, está, portanto, incorreta. E está errada justamente aqui, ó, não caracteriza atitude contrária à ética. Errado. Vimos no nosso curso teórico, a ideia do servidor deve ser a da não procrastinação, ou seja, não engavete as coisas, não deixe para amanhã o que se deve, o que se pode fazer hoje. Portanto, é proibido ao servidor deixar as pessoas esperando soluções dos problemas, das suas demandas. Isso pode eventualmente ocasionar filas e mais, todo um atraso na prestação do serviço público, o que acaba gerando uma conduta antiética do servidor, desumana e também pode gerar, possivelmente vai gerar, né, um dano moral ao usuário prejudicado. Beleza? Vamos ver agora o dispositivo correlato, o nosso item 10 do Código de Ética. Deixar o servidor público, qualquer pessoa, à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas, principalmente, grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Então, o recado final que fica é: servidor público, cumpra suas atribuições da forma mais pontual possível. Evite atrasos, não procrastine. A procrastinação vai ensejar filas, vai gerar filas e, consequentemente, todo um atraso na prestação do serviço público. O contribuinte, o usuário do serviço, ele vai ficar esperando soluções que nunca acontecerão. Isso acaba sendo uma conduta antiética, desumana e, principalmente, poderá ensejar um dano moral ao usuário do serviço público. E no fim da linha, quem pagará essa conta seremos nós, os contribuintes. Então, servidor público, nunca procrastine. Maravilha? E assim encerramos este vídeo, espero que tenham curtido. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal que fortalece demais. Voltamos em breve com outras questões inéditas. E é isso, galera. Até a próxima e eu fui!